Olá a todos, essa é a apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador 3 da Univesp, dos alunos do eixo de computação, sob a orientação da Giovana da Costa Oliveira. E o nosso projeto, ele desenvolveu um sistema integrado de gestão e automação do controle de frequências de uma associação Casa do Hip Hop aqui de Franca, via IoT, Internet das Coisas. O que o tema que nos foi proposto exigia é que nós desenvolvêssemos um software com framework web que integrasse banco de dados, JavaScript, nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Além disso, ele nos dava a opção de escolher pelo menos um dos 3 requisitos que constam na documentação do projeto integrador e nós escolhemos IoT, Internet das Coisas. Na escolha da organização em si, nós visitamos 3 organizações, que foi a Catro Artefatos de Couro, falamos com a Cláudia Sayuri, visitamos também a Casa do Hip Hop de Franca, conversamos com o professor Carlos Eduardo da Silva, e o Posto Fiscal de Franca, no qual falamos com o Danilo Basso. Cada uma das organizações nos trouxe seus problemas, e entre elas, nós acabamos escolhendo a Casa do Hip Hop de Franca, que tinha um problema bastante sério em relação à organização burocrática do seu controle de presença de alunos. Os controles de presenças eram feitos com listas em papel, impressas a cada mês, em que os alunos eram preenchidos à mão a cada mês, e depois as totalizações de faltas e presenças era feita manualmente. Então nós automatizamos esse processo. Essa automatização nós fizemos por meio de uma aplicação web vinculada a um banco de dados, que foi usado o PostgreSQL, que fica hospedado na plataforma Render, e vocês podem ver um print aí das entidades que nós utilizamos no banco de dados. Nós utilizamos oficinas, alunos e as presenças em si dos alunos registrados. Em relação às chamadas, o professor pode fazer de 2 formas. A primeira delas é por meio de uma página web em que ele seleciona a oficina, daí aparecem os alunos, ele pode atribuir a frequência ou não clicando, dando um tique ali no íconezinho que é disposto para tal. Uma outra forma de atribuir presença para fins de cumprir o requisito de uso de IoT é por meio de uma etiqueta NFC que pode ser aproximada ao telefone celular do professor, e essa mera aproximação envia automaticamente o registro da presença para o servidor Render, cumprindo o requisito de IoT. Como foi dito, o software, o banco de dados e toda a aplicação e seus requisitos foram hospedados em nuvem na plataforma Render. Essa plataforma está vinculada diretamente ao GitHub, né, de forma que toda atualização que é feita no código já vai para o GitHub e já vai automaticamente para a plataforma Render também. Para fins de cumprir o requisito dos testes, nós elaboramos 3 testes que visam identificar problemas nas rotas críticas do sistema, em especial na rota de alunos, chamadas e nas permissões de redirecionamento. Esses testes retornam os códigos de erro padrão caso aconteça algum erro. Além disso, né, como foi dito antes, acontece a integração contínua de todas as alterações do sistema, são enviadas para o GitHub e diretamente do GitHub para o Render, porque nós fizemos a vinculação do GitHub com o Render. E por fim, no requisito de acessibilidade, né, nós utilizamos os badges coloridos, né, que foram estruturados pelo Bootstrap, usando cores de alto contraste para facilitar a visualização. Também utilizamos o JavaScript para permitir que seja feita a pesquisa em tempo real do nome de alunos e também para o próprio cálculo da assiduidade, dando a coloração verde, vermelha ou cinza de acordo com o nível de presença dos alunos. Do painel, né? Aqui, nessa apresentação do nosso PI3, pode-se, né, fazer algumas gestões principalmente de alunos, né, que a gente tem todos os alunos, as oficinas, o e-mail, o telefone, nome, CPF, tudo, né, para você poder ter essa gestão de usuários. Tem as oficinas também, então cada um tem a sua oficina, grafite, breaking, e o nome da oficina, o professor que está fazendo essa oficina,
uma marcação mostrando aqui as presenças. Então, as presenças de cada aluno, em qual aula ele estava presente. Olha lá, data, aí estava ok, presente, foi salvo. Pode-se, nessa parte de usuários, né, criar-se usuários administradores, que no caso tem um usuário admin, tem um usuário André e um usuário Lucas. E aqui nesse botão, pode-se sim adicionar os usuários de administradores, por exemplo, usuários para fazer essa gestão. Né? Pode-se aqui, voltando novamente, né, em oficinas, né, pode-se adicionar uma nova oficina. Então, nós podemos adicionar uma nova oficina de qualquer natureza, inclusive adicionando o nome do professor. É possível também adicionar novos alunos a essa gestão. Então, posso adicionar um novo aluno que esteja que venha, né, a entrar no projeto da Casa de Hip Hop. Então, posso colocar o nome dele aqui, o e-mail, teste@gmail.com, telefone, oficinas, CPF, tudo dentro desse painel de gestão. Registro de frequência, quer dizer, anotando manualmente a presença ou não do aluno, né? Então, essa aqui é interessante para quando o professor quer fazer esse registro de forma manual, como aqui no caso, flegado está como presente, desflegado como ausente. Então, nesse caso aqui, a gente está com 3 alunos e 2 que faltaram. Eu venho aqui e salvo presenças no banco. Ao salvar as presenças no banco, aparece o painel de gestão. Esse painel de gestão, agora, ele mostra, além dos contatos, o CPF e o responsável, aparece a assiduidade desse aluno. Então, nesse caso, aqui a gente poderia pegar um exemplo desse aluno que ele tem 33% de presença. Então, é uma presença baixa que, inclusive, fica em vermelho. Agora, outros alunos, como, por exemplo, esse aqui, ele tem 100% de presença. Ou, em outros casos, quando está em cinza, significa que ele não tem presença nenhuma. Né? Essa aqui é a parte da gestão de alunos, e o painel anterior é de forma manual. E para atender os requisitos de Internet of Things, acabou sendo utilizado um cartão NFC, ou uma etiqueta, um cartão, na qual os alunos podem fazer essa cheque de presença aproximando-se do celular do professor. Né? Então, esse aqui é uma forma manual de fazer essa operação, mas existe uma outra operação utilizando a internet das coisas. Né? O que facilitaria, né, bastante a vida tanto dos professores como dos alunos. Né? Então, foi criado duas maneiras de chegar na mesma solução. A apresentação do nosso código, e foi utilizado realmente Python com a biblioteca Django, banco de dados SQLite. Então, aqui a gente tem toda a parte do nosso código, né? Inclusive do simulador de Internet of Things. Então, toda essa parte aqui foi feita a gestão e o versionamento com GitHub. Então, e utilizado o VS Code como plataforma de criação. Então, nessa tela final, tem a visão de todos os requisitos que foram solicitados pelo projeto Integrador 3 e como eles foram cumpridos no desenvolvimento do projeto. Conforme a demonstração que o Lucas mostrou, todos esses itens foram devidamente cumpridos, razão pelo qual nós consideramos que o projeto foi desenvolvido com a ajuda de todos os integrantes do grupo, e nós agradecemos tanto a orientadora quanto a Univesp pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.